Pai, a partir de hoje, a casa é da gente. Você não tem mais lugar aqui. Eu ainda ouço aquelas palavras, meu filho. Elas ecoam na minha cabeça como um sino rachado, descompassado. Foi ali, na porta da minha casa, a casa que construí com o suor do meu rosto e o amor da minha Maria, logo depois de enterrá-la. O cheiro de flores murchas ainda pairava no ar, misturado com o cheiro de café e tristeza. Meu coração já estava em pedaços pela perda da minha esposa. E então veio a martelada final. Era meu filho, Miguel. A voz dele, que um dia foi a música mais linda que eu ouvi, agora soava fria, distante, quase robótica. E ao lado dele, a Lúcia, minha nora, com um sorriso pequeno, quase imperceptível, mas que para mim, naquele momento, parecia uma faca afiada. Minha Maria mal tinha esfriado na terra. A gente tinha acabado de voltar do cemitério, com a alma pesada, o corpo cansado. A casa estava cheia de gente que veio prestar as últimas homenagens, que veio nos dar um abraço de conforto. Eu mal conseguia parar em pé. Meus olhos estavam secos de tanto chorar, mas a dor no peito era uma ferida aberta, latejante. Eu só queria um canto para me sentar, para tentar processar o que tinha acontecido, para sentir a presença da Maria em cada móvel, em cada parede. Mas não teve tempo. Não houve a chance de um luto em paz. Miguel me puxou para um canto, perto da porta, como se quisesse que ninguém mais ouvisse. Mas eu ouvi. Cada palavra foi um golpe. A casa é da gente. Como assim, da gente? Aquela casa era minha. Cada tijolo, cada telha, cada pedaço de madeira. Eu conhecia a história. Eu tinha carregado as pedras, misturado o cimento, pintado as paredes. As marcas das minhas mãos estavam ali, em cada canto. As risadas dos meus filhos pequenos, os passos da Maria, as nossas noites de conversa na varanda, tudo estava impregnado naquela casa. Era o nosso ninho, o nosso santuário. E agora, ele me dizia que não era mais meu. Eu olhei para ele, procurando nos olhos do meu filho um sinal de brincadeira, de um engano, de uma piada de mau gosto. Mas não havia nada. Só uma determinação fria, quase cruel. Lúcia então se adiantou, com um chaveiro na mão. Pai, nós já trocamos as fechaduras. É para a sua segurança, entende? Para que ninguém entre enquanto estivermos fora. Segurança? Minha segurança? Eu estava sendo expulso da minha própria casa, no dia do enterro da minha esposa, e ela falava em segurança. A ironia era tão amarga que me deu um nó na garganta. Eu não conseguia falar. Minha voz, que sempre foi forte e firme, parecia ter sumido, engolida pela incredulidade e pela dor. Meu outro filho, Ricardo, que estava um pouco mais afastado, se aproximou, confuso. O que está acontecendo aqui? Ele perguntou vendo a cena, sentindo a tensão no ar. Miguel, sem me dar tempo de responder, se virou para Ricardo. Estamos apenas organizando as coisas, irmão. O pai precisa de um lugar mais adequado para ele. Um lugar onde possa ter mais cuidados. Mais cuidados? Eu estava bem, meu filho. Eu tinha minhas pernas, minha mente, minha dignidade. E mesmo que não tivesse, o lugar mais adequado para mim era ali, na minha casa, no meu lar. Ricardo, que sempre foi mais impulsivo, tentou argumentar. Miguel, do que você está falando? É o nosso pai, e a mãe acabou de... Mas Miguel o interrompeu, com um gesto de mão. Já está decidido, Ricardo. Não há o que discutir. O pai vai ficar um tempo com a gente e depois vamos encontrar um lugar para ele. É o melhor para todos. Um lugar para mim? Eu tinha um lugar. Eu tinha uma casa, uma vida, uma história ali. Aquelas palavras, ditas com tanta convicção, me fizeram sentir como um estorvo, um peso, um objeto que precisava ser guardado em algum canto. Eu senti minhas pernas fraquejarem. A imagem da Maria, sorrindo na cozinha, vindo me abraçar na porta, passava pela minha mente como um filme antigo. Tudo aquilo que a gente construiu, que a gente sonhou, estava sendo arrancado de mim de uma só vez, sem aviso, sem piedade. As lágrimas que eu pensei que tinham secado voltaram a brotar, quentes e abundantes. Mas não era só tristeza, era raiva. Uma raiva que eu nunca tinha sentido antes. Uma fúria silenciosa que queimava por dentro. Como um filho poderia fazer isso com o próprio pai?
Como ele poderia apagar uma vida inteira de dedicação, de sacrifício, de amor, em um único dia? Eu olhei para os meus netos, que brincavam inocentemente no quintal, alheios à tempestade que se formava. Eles eram a razão da minha alegria, a continuidade da minha família. E agora, eu não sabia nem onde eu dormiria naquela noite. Lúcia, com um ar de quem fazia um grande favor, me estendeu uma pequena bolsa. Colocamos algumas de suas coisas essenciais aqui, pai. Suas roupas, seus documentos. O resto a gente organiza depois. Algumas coisas essenciais, minha vida inteira estava naquela casa. Meus livros, minhas fotos, as lembranças da Maria, os presentes dos meus filhos. Tudo. Tudo o que eu tinha de valor, não material, mas sentimental, estava lá dentro. E eu estava sendo despachado com uma pequena bolsa, como um hóspede indesejado. A sensação de abandono era sufocante. Eu tinha dedicado minha vida à minha família. Trabalhei dobrado, fiz sacrifícios, abri mão de muitos dos meus próprios sonhos para que meus filhos tivessem um futuro melhor. E agora, no meu momento de maior fragilidade, no dia em que eu perdia a mulher da minha vida, eles me viravam as costas. Aquele sentimento de traição me cortou mais fundo do que a dor da perda. Era como se a minha própria carne, o meu próprio sangue, estivesse me renegando. Ricardo, vendo a minha angústia, se aproximou e me abraçou. Pai, você vem comigo. Não se preocupe. A voz dele era embargada, e eu sentia a sinceridade no seu abraço. Pelo menos um dos meus filhos ainda me via como pai, como um ser humano que merecia respeito e carinho. Mas mesmo no abraço do Ricardo, a vergonha e a humilhação eram palpáveis. Eu, Joaquim, um homem que sempre se orgulhou da sua independência, da sua força, estava ali, na porta da minha casa, com uma pequena bolsa na mão, sem ter para onde ir. Eu respirei fundo, tentando conter a avalanche de emoções que me invadia. A dignidade, essa eu não perderia. Não ali, não na frente da minha casa, não na frente da minha família. Eu olhei uma última vez para a porta, para a nova fechadura que brilhava, fria e impessoal. Era um símbolo de que uma porta tinha se fechado para mim. Mas eu sabia, bem lá no fundo, que quando uma porta se fecha, outra se abre. Eu ainda não sabia qual, nem onde, mas eu sabia que ela existia, e eu iria encontrá-la. Eu me virei, sentindo o peso dos meus 70 e poucos anos em cada passo. Minha cabeça estava erguida, mas o coração, esse estava em frangalhos. Eu segurei a mão do Ricardo, e juntos saímos da minha casa, da minha vida, para um futuro incerto. O sol já começava a se pôr, pintando o céu de tons alaranjados e roxos. Era um final de dia, mas para mim, era o fim de uma era. E o começo de uma luta que eu jamais imaginei que teria que enfrentar. Eu sabia que a jornada seria longa e dolorosa, mas uma coisa era certa: eu não seria derrotado. A memória da Maria, a minha honra e a justiça seriam minhas companheiras. Eu não era bobo, não. Eu era Joaquim, e essa história estava longe de terminar. E eu te garanto, meu filho, essa história ainda vai te surpreender. A viagem até a casa do Ricardo foi silenciosa, meu filho. O sol já tinha se escondido por completo, e a escuridão da noite parecia abraçar a tristeza que eu sentia. Eu olhava pela janela do carro, vendo as luzes da cidade passarem, e cada uma delas parecia um lembrete de que a minha própria luz tinha sido apagada naquele dia. Ricardo dirigia com as mãos firmes no volante, mas eu podia sentir a tensão no ar, a raiva contida que ele também sentia. Ele me olhava de vez em quando com os olhos vermelhos, e eu sabia que ele estava tão chocado e magoado quanto eu. A casa do Ricardo era modesta, mas acolhedora. Ele morava com a esposa, a Sofia, e os 2 filhos pequenos, meus netos, que já estavam dormindo quando chegamos. Sofia me recebeu com um abraço apertado, sem palavras, mas com os olhos cheios de compaixão. Ela sempre foi uma boa moça, de coração puro. Preparou um chá quente, me ofereceu um prato de comida que eu mal consegui tocar e me mostrou o pequeno quarto de hóspedes. Era um quarto simples, mas limpo, arrumado, com um cheiro de lavanda que me trouxe um pouco de paz. Naquela noite, eu não dormi, meu filho. Fiquei deitado na cama, olhando para o teto escuro, revivendo cada detalhe daquele dia cruel. As palavras de Miguel, o sorriso de Lúcia, a fechadura nova na minha porta.
Tudo se misturava com a imagem da minha Maria, o rosto sereno dela no caixão, a promessa de que eu nunca a esqueceria. Era uma dor diferente, uma dor que não vinha da perda, mas da traição. A dor de saber que o filho que eu criei, que eu amei, que eu dei tudo, tinha me abandonado no momento mais vulnerável da minha vida. No dia seguinte, a realidade me atingiu com força total. Eu estava na casa do Ricardo, sim, mas não era a minha casa. Não era o meu quintal. Não eram os meus objetos. Não era o cheiro da minha Maria. Eu me sentia um estrangeiro, um convidado, mesmo que Ricardo e Sofia fizessem de tudo para me deixar à vontade. Eles eram anjos na minha vida, oferecendo um porto seguro quando o meu próprio filho me jogou ao mar. Mas o orgulho, meu filho, o orgulho de um homem que sempre foi independente, que sempre teve o seu canto, me doía. Eu não queria ser um peso para ninguém. Ricardo, vendo meu estado, tentou conversar. Pai, não se preocupe com nada. A senhora pode ficar aqui o tempo que precisar. Essa casa é sua também. A bondade dele me tocou, mas não acalmava a tempestade que eu sentia por dentro. Eu precisava entender. Precisava saber o porquê. Como Miguel, que sempre foi um menino bom, trabalhador, tinha se transformado em alguém capaz de uma crueldade tão grande. Eu sabia que Lúcia tinha influência sobre ele, mas até que ponto? Comecei a pensar nos anos recentes. Lúcia sempre foi muito controladora. Gostava de ter a última palavra em tudo. Ela começou a gerenciar as finanças da casa da gente, com a desculpa de que eu e Maria já éramos idosos e precisávamos de ajuda. Eu, confiando nela, deixei. Ela dizia que estava organizando os documentos, atualizando as contas, mas eu nunca prestei muita atenção. Minha cabeça estava na Maria, na nossa horta, nas lembranças. Eu achava que a família era um laço inquebrável, que não precisava de contratos ou desconfianças. Grande erro, meu filho. Grande erro. Ricardo, com a voz baixa, me contou o que ele sabia. Pai, Miguel e Lúcia sempre tiveram olho grande na sua casa. Principalmente depois que a senhora vendeu aquela parte da terra para abrir a loja. Eles achavam que a casa valia muito, que era um investimento. As palavras dele me atingiram como pedras. Investimento? Aquela casa não era um investimento. Era a minha vida. Era o lar onde meus filhos nasceram, onde a Maria e eu vivemos nossos melhores anos, onde eles aprenderam a andar, a falar, a sonhar. Ricardo continuou. Lúcia sempre falava em reformar, em modernizar. Diz que queria transformar a casa num negócio, alugar para turistas ou vender e comprar algo maior para eles. Eu sempre achei um absurdo, pai. Falei para o Miguel. Disse que a casa era da senhora, que não podia fazer isso. Mas ele não me ouvia. Parecia que estava enfeitiçado por ela. A revelação não me surpreendeu tanto, mas a confirmação da ganância deles, essa me doeu. Era o dinheiro, então. A raiz de todo o mal, como diziam os antigos. Mas eu não era um homem de me entregar, meu filho. A dor era imensa, sim, mas a raiva me dava força. Eu tinha que fazer algo. Não era só pela casa. Não era só pelos bens materiais. Era pela minha dignidade, pela memória da Maria, pela justiça. Eu não podia deixar que eles saíssem impunes, que pensassem que podiam pisar em mim e em tudo o que eu construí. Eu não era bobo. Eu podia ser velho, mas a minha mente estava afiada, e a minha vontade mais forte do que nunca. Comecei a pensar. Eu não tinha dinheiro na mão. A maior parte das minhas economias, aquelas que a gente guardou a vida toda, estava nas contas que Lúcia gerenciava. Meus documentos, minhas certidões, até mesmo a escritura da casa, tudo estava lá dentro, na casa da qual eu fui expulso. Eu não tinha nada além da pequena bolsa que Lúcia me deu, com algumas roupas e meus óculos de leitura. Mas eu tinha Ricardo, e isso, meu filho, já era muita coisa. Ricardo, eu disse, a voz ainda rouca de tristeza, mas com um novo tom de determinação. Eu preciso de um advogado. Preciso entender o que eles fizeram, o que eles podem fazer e o que eu posso fazer. Ricardo me olhou, e eu vi um brilho de admiração nos olhos dele. Ele sabia que eu não ia me render. Pai, eu conheço um advogado. Um amigo meu, o Dr. Ernesto. Ele é bom e é uma pessoa de confiança. Posso ligar para ele amanhã mesmo. Naquela noite, apesar de toda a dor, um fio de esperança começou a brilhar no meu peito. Eu não estava sozinho.
Eu tinha Ricardo, tinha Sofia e tinha a minha própria força de vontade. A luta seria longa, eu sabia, seria dolorosa e talvez até humilhante em alguns momentos. Mas eu não podia desistir. A memória da Maria me impulsionava. Ela nunca aceitaria uma injustiça. E eu, Joaquim, também não aceitaria. Essa era a minha promessa a ela e a mim mesmo. Eu fechei os olhos, imaginando a minha casa. As cores da varanda, o cheiro das flores no jardim, a cadeira de balanço onde a Maria gostava de sentar. Eu senti uma pontada de saudade tão forte que quase me fez chorar de novo. Mas não. As lágrimas agora seriam de raiva, não de desespero. Eu tinha que lutar. Por tudo o que eu construí. Por tudo o que a Maria e eu fomos. Por tudo o que eu ainda sou. Essa história ainda tinha muitos capítulos para serem escritos, e eu estava determinado a ser o autor do meu próprio final. E eu te digo, meu filho, esse final não seria um final feliz para quem tentou me destruir. Não mesmo. A manhã seguinte trouxe consigo uma clareza dolorosa, meu filho. O sol entrava pela janela do quarto de hóspedes, e eu me levantei sentindo o peso dos anos, mas também uma nova energia, uma fúria silenciosa que me impulsionava. Eu não era mais o velho Joaquim que chorava pela Maria. Eu era o Joaquim que lutaria pela Maria, pela nossa casa, pela nossa dignidade. Ricardo, fiel como sempre, já tinha ligado para o advogado. Dr. Ernesto era um homem de meia idade, com um semblante sério, mas olhos que transmitiam confiança. Nos encontramos no escritório dele, um lugar modesto, mas organizado, cheio de livros e papéis. Eu me sentei na cadeira, sentindo o peso da minha história sobre os ombros, e comecei a narrar os acontecimentos. Cada palavra era um pedaço do meu coração que eu arrancava e colocava sobre a mesa. Contei sobre a vida com Maria, a construção da casa, os sacrifícios pelos filhos. Falei sobre a chegada de Miguel e Lúcia, a forma como ela começou a gerenciar nossas finanças, a mudança gradual na atmosfera do lar. E, finalmente, sobre o dia do enterro da Maria, as palavras de Miguel, as chaves trocadas, a humilhação de ser expulso da minha própria casa. Dr. Ernesto me ouvia com atenção, fazendo anotações em um bloco. Ele não me interrompeu, apenas me deixou falar, desabafar, enquanto a dor e a raiva se misturavam na minha voz. Quando terminei, o silêncio preencheu a sala por um momento. Dr. Ernesto suspirou, tirou os óculos e os limpou com um pano. Senhor Joaquim, ele disse, a voz calma. Sua situação é complexa e, infelizmente, não é incomum. O abandono de idosos, a manipulação financeira, são crimes graves, mas que muitas vezes são difíceis de provar, especialmente quando envolvem a própria família. Aquelas palavras me deram um frio na espinha. Difíceis de provar? Eu tinha vivido aquilo. Eu era a prova viva. Mas eu tenho a escritura da casa, doutor. Eu tenho os documentos, eu exclamei, sentindo um desespero crescente. Eles não podem simplesmente tomar o que é meu. Dr. Ernesto assentiu, compreensivo. Sim, senhor Joaquim. A escritura é uma prova forte. Mas eles podem alegar que o senhor estava doente, que não tinha condições de gerenciar seus bens, que eles estavam apenas cuidando do senhor e da sua esposa. E se houver algum documento assinado, mesmo que sob pressão ou engano, a situação pode se complicar. Um nó se formou no meu estômago. Documentos assinados? Lúcia sempre me trazia papéis para assinar, dizendo que eram para organizar as contas, para atualizar os cadastros. Eu, confiando nela, com a cabeça na Maria doente, assinava sem ler com muita atenção. Que burro eu fui, meu filho. Que cego pela confiança e pelo amor que eu tinha pela minha família. O arrependimento me corroía. E minhas economias, doutor? Todo o dinheiro que eu e Maria guardamos, o dinheiro da venda da terra, o lucro da loja. Lúcia era quem cuidava de tudo. Doutor, Ernesto franziu a testa. Isso é ainda mais complicado. Se ela tinha procuração, ou se as contas estavam no nome dela ou em conjunto, a recuperação pode ser um desafio. Precisamos de extratos bancários, de provas das transações, de tudo o que possa comprovar a manipulação financeira. Eu senti um desânimo profundo. Parecia que eu estava em um labirinto, e cada saída que eu encontrava tinha uma nova parede. Mas a imagem da Maria,
O rosto dela, a voz dela me dizendo: "Não desista, Joaquim", me deu um novo fôlego. Eu não podia desistir. Não agora. "Doutor", eu disse com a voz mais firme, "o que precisamos fazer? Eu quero justiça. Eu quero a minha casa de volta. Eu quero que eles paguem pelo que fizeram." Dr. Ernesto me olhou, e eu vi um brilho nos olhos dele. Ele percebeu que eu não estava ali para chorar, mas para lutar. "Primeiro", ele começou, "precisamos reunir todas as provas que pudermos. Qualquer documento, qualquer recibo, qualquer testemunha que possa corroborar sua história. Ricardo, você pode nos ajudar com isso? Você tem contato com o Miguel? Com a Lúcia? Sabe onde eles guardavam os documentos da casa?" Ricardo assentiu. "Eu posso tentar, doutor. Eu sei que eles têm um escritório na casa, onde guardam os papéis importantes. E eu ainda tenho contato com alguns vizinhos, com amigos do meu pai que podem ter visto algo." "Excelente", Dr. Ernesto disse. "Segundo, vamos notificar o Miguel e a Lúcia formalmente, exigindo a devolução da sua casa e a prestação de contas dos seus bens. Isso já vai mostrar a eles que o senhor está disposto a lutar. E terceiro, vamos entrar com uma ação judicial, uma ação de reintegração de posse da casa e uma ação de prestação de contas e ressarcimento de valores." A palavra ação judicial me deu um arrepio. Eu, um homem simples, que sempre resolveu as coisas no trabalho e na conversa, agora estava prestes a entrar numa briga legal com o meu próprio filho. Era doloroso, mas necessário. Eu tinha que fazer isso. Pela Maria, pela nossa história. "Doutor, eu não tenho dinheiro para pagar um processo como esse", eu disse, a voz embargada. Dr. Ernesto me olhou com carinho. "Senhor Joaquim, eu entendo, mas o senhor tem um caso forte, e eu acredito na sua história. Eu vou te ajudar. Podemos negociar os honorários, e se o senhor vencer, eles pagarão as custas. O importante agora é agir rápido." Aquelas palavras me deram um alívio imenso. Eu não estava sozinho. Eu tinha um advogado que acreditava em mim e um filho que me apoiava. A batalha seria dura, mas eu tinha aliados. A partir daquele dia, a casa do Ricardo e da Sofia se transformou no meu quartel-general. Eu passava horas com Ricardo tentando lembrar de cada detalhe, cada conversa, cada documento que Lúcia me fez assinar. Era um trabalho exaustivo, que me fazia reviver a dor, mas que também me dava um propósito. Ricardo, com sua rede de contatos, começou a investigar. Ele conversou com vizinhos, com antigos funcionários da loja, com pessoas que tinham contato com Miguel e Lúcia. As informações que ele trazia eram pequenas peças de um quebra-cabeça cruel. Um vizinho tinha ouvido Lúcia falando sobre o valor do imóvel semanas antes da Maria falecer. Um antigo funcionário da loja tinha notado que Lúcia estava desviando parte do lucro para uma conta pessoal. Cada informação era uma prova, um tijolo na construção do meu caso. Eu sabia que Miguel e Lúcia não esperavam por isso. Eles achavam que eu, um velho fragilizado pela dor, me curvaria, aceitaria a minha sorte. Mas eles não me conheciam. Eles não conheciam a força que a Maria me deu, a dignidade que meus pais me ensinaram. Eu era um homem de princípios, e ninguém ia pisar neles. A batalha mal tinha começado, e eu estava pronto para lutar até o fim. E eu te prometo, meu filho, essa luta não seria fácil, mas a vitória, essa seria minha. A notificação judicial, meu filho, foi como jogar uma pedra num ninho de marimbondos. Dr. Ernesto enviou a carta, exigindo a desocupação da casa e a prestação de contas. A reação de Miguel e Lúcia não demorou a chegar, e foi exatamente como eu esperava: raiva e incredulidade. Eles achavam que eu estava blefando, que eu não teria coragem de ir adiante, que eu era apenas um velho frágil e sem voz. O primeiro contato veio através de um telefonema de Miguel para Ricardo. A voz dele, do outro lado da linha, estava cheia de fúria. O que o pai pensa que está fazendo? Ele enlouqueceu? Entrar com um processo contra a própria família? Ricardo, com a calma que eu tanto admirava, explicou que eu estava apenas buscando o que era meu, que eu queria justiça. Mas Miguel não quis ouvir. Ele disse que eu era um ingrato, que ele e Lúcia estavam apenas cuidando de mim, e que eu estava sendo manipulado por Ricardo. A velha tática de tentar dividir para conquistar. Lúcia, por sua vez, ligou para Sofia, a esposa de Ricardo,
com um tom de voz que misturava indignação e ameaça velada. Diga ao seu sogro que ele vai se arrepender amargamente disso. Nós temos tudo documentado. Ele não tem a menor chance. Ela tentou intimidar a Sofia, mas minha nora, uma mulher forte e de caráter, não se deixou abalar. Ela apenas respondeu que meu sogro estava no seu direito e que eles deveriam se preparar para as consequências. Eu sabia que seria assim. Eles não iriam ceder facilmente. A ganância deles era maior do que qualquer laço familiar. Doutor, Ernesto me alertou. Senhor Joaquim, eles vão tentar de tudo para descredibilizá-lo. Vão tentar alegar que o senhor está senil, que não tem discernimento. Prepare-se para isso. Eu respirei fundo. Estava pronto. Eu podia ser velho, mas a minha mente estava mais lúcida do que nunca. E a minha memória, essa era afiada como uma navalha. A primeira audiência de conciliação foi um espetáculo de frieza, meu filho. Eu me sentei ao lado de doutor Ernesto, com Ricardo ao meu lado, me dando apoio. Do outro lado da mesa estavam Miguel e Lúcia, acompanhados de um advogado pomposo, com um terno caro e um ar de superioridade. O olhar de Miguel para mim era de desprezo, de raiva. Lúcia, por sua vez, mantinha uma expressão de vítima, como se ela fosse a injustiçada da história. O juiz tentou mediar, perguntando se havia alguma possibilidade de acordo. Doutor Ernesto apresentou nossa proposta. A devolução imediata da casa, a prestação de contas de todas as minhas finanças e o ressarcimento dos valores desviados. O advogado deles riu, um riso seco e desdenhoso. Absurdo! Meu cliente e sua esposa agiram de boa fé, cuidando do pai em um momento de fragilidade. A casa está em nome deles, e as finanças foram gerenciadas com a total anuência do senhor Joaquim. Aquela mentira me revoltou. Em nome deles? Eu tinha a escritura original, que mostrava claramente que a casa era minha. Mas Dr. Ernesto me acalmou com um olhar, me pedindo para manter a compostura. Ele sabia que eles estavam blefando, tentando me intimidar. Lúcia, então, começou seu teatro. Com a voz embargada, disse que estava chocada com a ingratidão do pai, que eles tinham se sacrificado para cuidar da Maria, que tinham investido tempo e dinheiro na casa. Ela até derramou algumas lágrimas de crocodilo, meu filho. Eu olhava para ela, sentindo um nojo profundo. Como alguém podia ser tão falsa? Miguel então se pronunciou, com a voz firme. Pai, nós tentamos te ajudar, mas você se deixou levar pelo Ricardo. Essa casa é nossa agora. E as suas contas, bem, elas foram usadas para pagar as despesas da sua mãe, para as reformas que a casa precisava. Não há nada a ser devolvido. Eu não aguentei. Minha voz, que até então estava presa na garganta, explodiu. Mentira. Tudo mentira. A casa é minha. A Maria nunca quis reformas. E as minhas economias eram para o meu futuro, não para o luxo de vocês. O juiz me repreendeu, pedindo calma. Mas eu não podia ficar calado diante de tanta falsidade. Dr. Ernesto interveio, apresentando os primeiros documentos que Ricardo tinha conseguido desenterrar. Extratos bancários antigos, que mostravam movimentações suspeitas nas minhas contas, bem antes da doença da Maria se agravar. E uma declaração de um antigo vizinho, que testemunhava ter visto Lúcia com documentos da casa, conversando sobre negócios semanas antes da morte da Maria. O advogado deles tentou desqualificar as provas, dizendo que eram antigas, que não provavam nada. Mas a semente da dúvida já estava plantada. O juiz, com um olhar mais sério, marcou a próxima audiência, onde as provas seriam apresentadas formalmente e as testemunhas seriam ouvidas. A conciliação falhou. A batalha legal tinha começado de verdade. Saímos do tribunal com um misto de raiva e determinação. Ricardo estava furioso. Pai, como eles podem ser tão cínicos? Tentar te fazer de louco, de ingrato? Eu assenti, sentindo a mesma indignação. Mas eu também sentia uma força crescendo dentro de mim. Eu não estava sozinho. E eu tinha a verdade ao meu lado. Nos dias que se seguiram, a tensão aumentou. Miguel e Lúcia começaram a espalhar boatos no bairro, dizendo que eu estava senil, que eu estava sendo manipulado por Ricardo para tomar a casa deles. Alguns vizinhos, aqueles que não nos conheciam de perto, começaram a me olhar com desconfiança. Mas os verdadeiros amigos, aqueles que viram a Maria e eu construirmos aquela casa tijolo por tijolo, eles me apoiavam. Eles sabiam a verdade.
Dr. Ernesto e Ricardo continuaram a trabalhar incansavelmente, buscando mais provas. Ricardo conseguiu cópias de antigos contratos de aluguel de uma parte do nosso terreno que Miguel e Lúcia tinham assinado sem o meu conhecimento, e cujos valores nunca me foram repassados. Ele também encontrou testemunhas que podiam comprovar a minha lucidez e a minha capacidade de gerenciar meus próprios bens. Eu passava minhas noites revendo fotos antigas da Maria, da nossa casa, dos nossos filhos pequenos. Cada imagem era um lembrete do que eu estava lutando. Era a minha história, a nossa história, que estava em jogo. E eu não permitiria que ela fosse apagada nem distorcida. A frieza do confronto me machucava, sim, mas também me fortalecia. Eu sabia que a verdade, por mais dolorosa que fosse, prevaleceria. E eu estava pronto para enfrentar o que viesse. Essa luta, meu filho, estava apenas começando. E eu te garanto, ela seria travada até a última gota de suor. As semanas que se seguiram foram de uma intensidade exaustiva, meu filho. Dr. Ernesto, Ricardo e eu mergulhamos de cabeça na busca por cada pedacinho de prova, cada testemunho que pudesse fortalecer nosso caso. Era como desenterrar um tesouro, só que, em vez de ouro, encontrávamos a verdade, por vezes dolorosa, por vezes libertadora. Um dos maiores desafios era a questão dos documentos da casa. Miguel e Lúcia alegavam que eu tinha doado a casa a eles, ou que eu tinha assinado algum tipo de acordo que lhes concedia a propriedade. Mas eu tinha certeza de que nunca tinha feito isso. Minha casa era meu porto seguro, o legado da Maria. Como eu poderia abrir mão dela? Dr. Ernesto me tranquilizou, dizendo que uma doação de imóvel de pais para filhos, sem a devida formalização, e, em alguns casos, sem a concordância de outros herdeiros, poderia ser questionada. E, o mais importante, eu tinha a escritura original, em meu nome. Ricardo, com sua persistência, conseguiu um feito e tanto. Ele tinha um amigo que trabalhava no cartório de registro de imóveis da cidade. Com muito cuidado e discrição, esse amigo conseguiu verificar se havia algum registro de transferência de propriedade da minha casa para Miguel e Lúcia. E a resposta veio. Não havia. A casa ainda estava oficialmente no meu nome, Joaquim Silva. Aquela notícia foi um alívio imenso, um raio de sol em meio à tempestade. Era a prova mais concreta de que eles estavam mentindo, de que não havia nenhuma doação ou venda legítima. Com essa informação em mãos, Dr. Ernesto ganhou mais força. Senhor Joaquim, isso é crucial. Eles não têm como provar a propriedade da casa. A escritura em seu nome é irrefutável. Mas ele me alertou que eles poderiam tentar forjar documentos ou alegar que eu havia assinado algo sob pressão sem entender. Precisamos de testemunhas que comprovem sua lucidez e sua capacidade de decisão, ele reforçou. E foi aí que a comunidade se mostrou. Alguns vizinhos, aqueles que eram amigos de verdade da Maria e meus, se ofereceram para testemunhar. Dona Rosa, a vizinha mais antiga que me viu construir a casa tijolo por tijolo, e que sempre conversava comigo na varanda, se prontificou. Eu sei que o senhor Joaquim é um homem de bem, com a cabeça no lugar. Nunca vi ele senil, nem um pouco. E eu vi a Lúcia entrando e saindo da casa com papéis, e sempre com uma conversa estranha sobre o valor da casa, sobre modernizar. Seu Antônio, o dono da padaria onde eu ia todos os dias, também se ofereceu. O senhor Joaquim sempre foi um homem lúcido, fazia as contas direitinho, conversava sobre política, sobre a vida. Ninguém me convence que ele não sabia o que estava fazendo. E eu vi o Miguel e a Lúcia pararem de comprar pão na minha padaria depois que a Maria adoeceu, como se quisessem se afastar. Esses testemunhos eram valiosos, meu filho. Eles mostravam que eu não era um velho senil, mas um homem com a mente clara, que estava sendo vítima de uma trama. Cada depoimento era um golpe na narrativa de Miguel e Lúcia, mas a parte mais difícil era a das finanças. Lúcia tinha acesso às minhas contas, e era difícil rastrear o dinheiro. Ricardo, porém, não desistiu. Ele conseguiu acesso a alguns extratos antigos, de antes da Maria adoecer, e comparou com os extratos mais recentes, que Dr. Ernesto conseguiu através de uma ordem judicial. A diferença era gritante. Grandes somas de dinheiro tinham sido transferidas para contas desconhecidas, ou gastas em despesas que não condiziam com o meu estilo de vida simples.
Encontramos compras de joias caras, viagens, reformas em um apartamento que Lúcia tinha. Tudo pago com o meu dinheiro. Era uma montanha de provas da manipulação financeira. Lúcia não apenas me expulsou da minha casa, ela também drenou as minhas economias, deixando-me sem nada. A indignação era imensa. O Dr. Ernesto estava chocado com a audácia dela. Senhor Joaquim, ele disse com a voz séria, isso é mais grave do que pensávamos. Isso é fraude. É apropriação indébita. Eles não só tentaram tomar sua casa, como também roubaram suas economias. A palavra roubaram ecoou na minha mente. Era isso mesmo. Eles tinham me roubado, o meu próprio filho e a minha nora. A próxima audiência seria para a apresentação formal das provas e o depoimento das testemunhas. Eu sabia que seria um confronto direto, um espetáculo de dor e verdades. Mas eu estava pronto. Eu tinha o apoio de Ricardo, de Sofia, dos meus amigos e do Dr. Ernesto. E acima de tudo, eu tinha a memória da Maria, que me dava força para seguir em frente. Na noite anterior à audiência, eu mal consegui dormir. A ansiedade era grande, mas a determinação era maior. Eu me lembrava da Maria, da sua força, da sua fé inabalável. Ela sempre dizia que a verdade, por mais que demorasse, sempre vinha à tona. E eu acreditava nisso. No dia da audiência, o tribunal estava lotado. Amigos, vizinhos, até alguns curiosos estavam lá para acompanhar o desfecho da história. Miguel e Lúcia estavam lá, com seus advogados, com um ar de arrogância que me dava ainda mais raiva. Eles ainda acreditavam que iriam vencer, que eu era um velho indefeso. Dr. Ernesto começou a apresentar as provas. A escritura original em meu nome, os extratos bancários que mostravam as movimentações suspeitas, as declarações das testemunhas. Cada prova era um golpe, e eu via o semblante de Miguel e Lúcia mudar, de arrogância para preocupação, e depois para desespero. A testemunha Dona Rosa, com sua voz firme e cheia de convicção, contou tudo o que sabia. Depois seu Antônio, o padeiro, que reafirmou minha lucidez. Cada palavra deles era um tijolo que caía da parede de mentiras que Miguel e Lúcia haviam construído. Eles tentaram desqualificar as testemunhas, dizendo que eram meus amigos, que estavam me ajudando. Mas o juiz, um homem experiente, via a sinceridade nos depoimentos. O clímax veio quando o Dr. Ernesto apresentou a prova de que não havia nenhum registro de transferência de propriedade da casa. Aquele momento foi crucial. O advogado de Miguel e Lúcia tentou argumentar, mas não havia como negar a evidência. A casa ainda era minha. Eu olhei para Miguel, meu filho. Os olhos dele estavam cheios de raiva, mas também de um medo que eu nunca tinha visto antes. Lúcia estava pálida, com o sorriso forçado desfeito. A máscara tinha caído. A verdade estava vindo à tona, e eles não tinham para onde correr. A batalha ainda não tinha terminado, mas o peso das provas estava esmagando a mentira deles. E eu sabia, meu filho, que a justiça, por mais lenta que fosse, estava começando a sorrir para mim. A audiência prosseguiu, meu filho, e a pressão sobre Miguel e Lúcia só aumentava. Doutor Ernesto, com sua calma e perspicácia, desmantelava cada argumento da defesa deles, um por um. Era como assistir a um castelo de cartas desmoronar, e o silêncio na sala do tribunal era pesado, quase palpável. O advogado deles, aquele sujeito pomposo, tentava de tudo. Argumentava que as transferências financeiras eram para manutenção da casa, que as joias eram presentes que Lúcia tinha me dado, que as viagens eram para tratamentos de saúde da Maria. Mas cada justificativa soava mais vazia e ridícula que a anterior, especialmente diante dos extratos bancários detalhados que Dr. Ernesto apresentava. Ele tinha conseguido até mesmo comprovantes de compra das joias em nome de Lúcia e bilhetes de passagens aéreas para destinos turísticos, tudo pago com o meu dinheiro. Eu observava Miguel e Lúcia. O semblante de arrogância que eles ostentavam no início da audiência tinha desaparecido completamente. Lúcia estava visivelmente abalada, com os olhos arregalados, tentando sussurrar algo para seu advogado, que parecia cada vez mais frustrado. Miguel, meu filho, estava vermelho de raiva e vergonha. Ele evitava meu olhar, mas eu podia sentir a fúria dele. A máscara de filho prestativo e nora dedicada tinha caído por terra.
revelando a ganância e a crueldade que se escondiam por trás dela. O momento mais impactante foi quando o Dr. Ernesto chamou uma testemunha surpresa. Era o contador da pequena fábrica de cerâmica onde eu trabalhei por anos, e que Miguel e Lúcia tinham assumido a gestão depois que eu me afastei. Esse homem, seu Carlos, um sujeito íntegro e honesto, revelou que Lúcia, com a conivência de Miguel, estava desviando parte do lucro da fábrica para uma conta fantasma. Ele tinha provas, documentos internos que mostravam a fraude. A revelação foi um choque para todos, inclusive para o juiz. Não era apenas a minha casa e minhas economias que estavam em jogo, era também o meu pequeno negócio, construído com tanto esforço que estava sendo saqueado por eles. Miguel e Lúcia se levantaram, indignados, tentando desmentir seu Carlos, chamando-o de mentiroso, de traidor, mas as provas eram irrefutáveis. Seu Carlos tinha guardado cópias de tudo, por desconfiança, e agora as apresentava com coragem. O juiz bateu o martelo pedindo silêncio. A gravidade da situação era inegável. Não era apenas um caso de abandono e apropriação, mas de fraude empresarial. As implicações legais eram muito mais sérias. O advogado de Miguel e Lúcia, visivelmente derrotado, pediu um recesso para conversar com seus clientes. Eu me senti exausto, mas também aliviado. A verdade finalmente estava vindo à tona. Ricardo me abraçou, com os olhos marejados. Pai, eles não têm mais para onde correr. A justiça vai ser feita. Eu assenti, sentindo um nó na garganta. Não era a vitória que me dava alegria, mas a sensação de que a memória da Maria estava sendo honrada. Durante o recesso, vi Miguel e Lúcia discutindo fervorosamente com seu advogado. Os gritos abafados chegavam até nós. Era a pressão, a realidade batendo na porta. Eles estavam vendo o castelo de mentiras deles desmoronar. Eu não sentia prazer na desgraça deles, meu filho, mas sentia a satisfação de ver a justiça sendo feita. Quando a audiência foi retomada, o semblante do advogado deles estava ainda mais abatido. Ele informou ao juiz que seus clientes estavam dispostos a negociar um acordo, mas sem admitir culpa. Dr. Ernesto, com sua inteligência, rejeitou a proposta. Excelência, as provas são claras. Não há espaço para conciliação sem a admissão dos fatos e a reparação integral dos danos. O juiz então se pronunciou. Diante das provas apresentadas e da recusa dos réus em admitir os fatos, eu determino que a ação prossiga para a fase de julgamento. E devido à gravidade das acusações de fraude e apropriação indébita, e considerando que o senhor Joaquim é uma pessoa idosa e vulnerável, eu emito uma ordem de reintegração de posse provisória da casa ao senhor Joaquim, com efeito imediato. Os réus deverão desocupar o imóvel em 48 horas. Aquelas palavras, meu filho, foram como um bálsamo para a minha alma. Reintegração de posse provisória. Eu voltaria para a minha casa. Lágrimas de alívio e gratidão escorreram pelo meu rosto. Ricardo me abraçou novamente, e até Dr. Ernesto, que sempre mantinha a compostura, esboçou um sorriso. Miguel e Lúcia ficaram boquiabertos. A decisão do juiz os pegou de surpresa. Eles se entreolharam, com os olhos cheios de raiva e desespero. Lúcia murmurou algo inaudível, mas eu podia ver a fúria no olhar dela. Eles tinham perdido a primeira batalha, e de forma humilhante. Saímos do tribunal com a cabeça erguida. O ar parecia mais leve, o sol mais brilhante. Aquele dia, meu filho, marcou uma virada. Não era o fim da guerra. Eu sabia, mas era uma grande vitória. Eu estava voltando para a minha casa, para o meu lar, para o lugar onde a Maria e eu construímos nossa vida. A justiça, por mais que demorasse, estava começando a mostrar sua face. E eu, Joaquim, estava pronto para o próximo capítulo dessa luta. Eu não era um velho bobo. Eu era um homem que lutava pelo que era seu. E essa história, meu filho, ainda tinha muito para revelar. As 48 horas para a desocupação da casa pareceram uma eternidade, meu filho. Eu estava ansioso, com o coração apertado, mas também com uma sensação de triunfo. Voltar para o meu lar, para o lugar onde a Maria e eu vivemos, era mais do que uma vitória legal. Era uma vitória da alma. Ricardo e Sofia estavam tão felizes quanto eu, e juntos começamos a preparar meu retorno. Quando o prazo finalmente se encerrou, fomos até a casa. Dr. Ernesto me acompanhou, junto com um oficial de justiça,
para garantir que tudo ocorresse dentro da lei. A cena que encontramos, meu filho, me partiu o coração de novo, de uma forma diferente. A porta estava aberta, e a casa, antes cheia de vida, de memórias, estava vazia. Quase tudo tinha sido levado. Miguel e Lúcia não apenas tinham saído, eles tinham saqueado a casa. Os móveis que a Maria e eu compramos com tanto sacrifício, as louças que ela tanto amava, as fotografias de família que adornavam as paredes, até mesmo as cortinas que a Maria bordou com as próprias mãos, tudo tinha desaparecido. A sala estava vazia, com apenas as marcas dos móveis no chão. A cozinha sem fogão, sem geladeira, sem sequer um prato. Os quartos, despidos, com os colchões velhos jogados no canto. Eu entrei, e o eco dos meus passos na casa vazia era ensurdecedor. Cada canto me lembrava de algo que a Maria e eu tínhamos construído, de um momento que vivemos. E agora, tudo estava arrancado, levado pela ganância. Eu senti uma dor profunda, não pela perda dos objetos em si, mas pela violação das minhas memórias, pela destruição do nosso lar. Eles não tinham apenas me expulsado. Eles tinham tentado apagar a nossa história. O oficial de justiça fez um registro detalhado de tudo o que faltava. Tirou fotos. Dr. Ernesto estava indignado. Isso é um absurdo, Sr. Joaquim. Eles não tinham o direito de levar seus bens. Isso configura furto e danos ao patrimônio. Eu apenas olhava para o vazio, sentindo um nó na garganta. A raiva que eu sentia era imensa, mas a tristeza era ainda maior. Ricardo, vendo meu desespero, me abraçou. Pai, nós vamos recuperar tudo. Não se preocupe. Eles não vão se safar dessa. A voz dele era cheia de promessa. Mas eu sabia que seria um caminho longo e difícil. Muitos dos objetos tinham um valor sentimental inestimável, que dinheiro nenhum poderia repor. As fotos da Maria, por exemplo. Onde estavam? Seriam irrecuperáveis? Ainda assim, estar de volta à minha casa, mesmo que vazia, era um alívio. Eu podia sentir a presença da Maria em cada parede, em cada fresta. Era o nosso lar, e eu estava de volta. Naquela noite, Ricardo e Sofia trouxeram um colchão velho e algumas panelas. Sofia preparou uma comida simples e a gente jantou ali, no chão da sala vazia, sob a luz de uma lâmpada improvisada. Era um recomeço, sim, mas um recomeço doloroso. Os dias seguintes foram de muito trabalho. Com a ajuda de Ricardo e alguns amigos, começamos a limpar a casa, a tentar restaurar o que era possível. Os vizinhos, aqueles que me apoiaram na luta, vieram oferecer ajuda, trazer comida, emprestar móveis. A solidariedade da comunidade era um bálsamo para a minha alma. Eles me mostraram que, apesar da crueldade da minha própria família, eu não estava sozinho. Mas a batalha legal estava longe de terminar. A reintegração de posse era apenas a primeira vitória. Agora, precisávamos lutar para recuperar meus bens e minhas economias. Doutor. Ernesto entrou com uma nova ação, por furto e danos ao patrimônio, além de continuar com a ação de prestação de contas e ressarcimento de valores. A cada nova ação, a raiva de Miguel e Lúcia aumentava, e eles tentavam me intimidar de outras formas. Começaram a surgir ameaças veladas, ligações anônimas para Ricardo, mensagens de texto com ofensas. Eles tentavam me desestabilizar, me fazer desistir, mas eu não me deixava abater. A cada ameaça, a minha determinação só aumentava. Eu não era um homem de recuar. Dr. Ernesto me aconselhou a instalar câmeras de segurança na casa para registrar qualquer tentativa de invasão ou intimidação. E assim o fizemos. Eu queria paz, mas estava preparado para a guerra. A casa, antes um lugar de tranquilidade, agora tinha um ar de fortaleza, de um lugar que precisava ser protegido. Eu passava minhas horas sentado na varanda, olhando para o jardim que a Maria tanto amava. As flores estavam um pouco murchas, descuidadas. Eu comecei a cuidar delas, a regá-las, a podá-las. Era uma forma de me reconectar com a Maria, de sentir a presença dela. Cada flor que desabrochava era um símbolo de esperança, de que a vida podia renascer, mesmo depois de tanta dor. Apesar de toda a tristeza e da luta, eu sentia uma força interior crescendo. Eu estava de pé, na minha casa, lutando pelo que era meu. Eu não era um velho abandonado, mas um homem que se recusava a ser vítima.
A experiência me ensinou que a confiança, mesmo na família, precisa de limites, e que a justiça, por mais que demore, sempre vale a pena ser buscada. A jornada ainda era longa, meu filho. O julgamento principal, para decidir sobre o furto, os danos e a recuperação das minhas economias, ainda estava por vir. E eu sabia que Miguel e Lúcia não iriam facilitar. Mas eu estava pronto. Eu tinha voltado para o meu lar e dali eu lutaria até o fim. Essa história, meu filho, ainda guardava um twist, um desfecho que nem eu mesmo poderia prever. E eu te digo, ele seria tão surpreendente quanto doloroso. Com a casa parcialmente restaurada e a rotina de volta aos eixos, a vida parecia ganhar um novo fôlego, meu filho. Ainda era doloroso ver os espaços vazios, sentir a ausência dos objetos que me lembravam a Maria, mas estar de volta ao meu lar me dava uma paz que eu não sentia há muito tempo. A cada dia, eu cuidava do jardim, cozinhava minhas próprias refeições e recebia a visita de Ricardo, Sofia e dos meus netos, que traziam alegria e barulho para a casa. Mas a batalha legal continuava. E com ela, a tensão. Dr. Ernesto estava confiante, mas Miguel e Lúcia não desistiam. Eles tentavam de tudo para atrasar o processo, para criar obstáculos. A cada intimação, a cada depoimento, eu sentia a energia se esvair, mas a raiva me impulsionava. Eu não podia parar. Foi então que um novo elemento surgiu, algo que eu jamais poderia ter imaginado, e que mudaria completamente o rumo da minha história. Uma tarde, enquanto eu organizava alguns papéis antigos que Ricardo conseguiu resgatar da casa, ele tinha encontrado uma caixa escondida no sótão que Miguel e Lúcia não tinham levado. Encontrei uma velha caderneta da Maria. Era um diário, meu filho. Um diário que ela mantinha em segredo, onde anotava seus pensamentos, suas preocupações, seus medos. Eu comecei a ler, com o coração apertado. As primeiras páginas falavam da nossa vida juntos, dos nossos filhos pequenos, dos nossos sonhos. Mas, à medida que eu avançava, as anotações se tornavam mais recentes, e a voz da Maria no papel revelava uma dor que ela nunca tinha compartilhado comigo. Ela escrevia sobre a chegada de Miguel e Lúcia, sobre a forma como Lúcia começou a controlar as finanças, a mudar as coisas na casa. Ela descrevia os comentários desdenhosos de Lúcia sobre a velharia da nossa casa, sobre o atraso do meu jeito de viver. E o mais doloroso, ela registrava a indiferença de Miguel, o fato de ele não me defender, de não perceber o sofrimento dela. Em algumas passagens, Maria expressava o medo de que eu fosse abandonado, de que a casa fosse tomada de nós. Ela tinha visto o que estava acontecendo, meu filho, e tentou me alertar de forma sutil, mas eu, cego pela confiança, não entendi os sinais. Ela escrevia sobre a pressão que Lúcia exercia sobre ela para assinar documentos, para transferir contas. Maria, em sua fragilidade, tinha resistido, mas Lúcia era implacável. Mas o que me chocou de verdade, o que me fez parar de respirar, foi uma anotação datada de poucas semanas antes de ela falecer. Maria escreveu sobre uma conversa que ela ouviu, sem querer, entre Miguel e Lúcia. Eles estavam planejando a minha expulsão da casa. Falavam sobre como iriam me colocar em um asilo ou em uma casa de repouso assim que a Maria partisse. Eles até discutiam sobre a venda da casa e como iriam dividir o dinheiro. Aquela revelação me atingiu como um raio. Eles não apenas me abandonaram. Eles planejaram tudo, com a Maria ainda viva, ainda sofrendo na cama. A crueldade deles não tinha limites. A Maria sabia. Ela viveu seus últimos dias com o medo de que eu fosse jogado fora, de que nossa casa fosse roubada. E eu, o marido que prometeu protegê-la, não pude fazer nada. As lágrimas escorreram pelo meu rosto, mas não eram apenas de tristeza. Eram de raiva, de indignação, de uma fúria que queimava meu peito. Eu tinha o diário da Maria, a voz dela, em suas próprias palavras, contando a verdade. Era a prova que faltava, a peça final do quebra-cabeça. Eu liguei para Dr. Ernesto imediatamente. A voz dele, do outro lado da linha, estava surpresa com a minha descoberta. Senhor Joaquim, isso é uma prova inestimável. O diário da sua esposa com as anotações dela é um testemunho poderoso. Isso vai virar o jogo de vez. Ricardo também ficou chocado ao ler as anotações da mãe. Ele chorou, meu filho. Chorou como um menino.
sentindo a dor e a traição que a mãe tinha sofrido em silêncio. Meu Deus, pai, como o Miguel pôde fazer isso? Como ele pôde ser tão cruel com a própria mãe, com o Senhor? O diário da Maria não era apenas uma prova legal. Era um testamento da sua força, da sua inteligência, da sua percepção. Ela, mesmo debilitada, tinha visto a maldade, a ganância, e tinha registrado tudo para que a verdade viesse à tona. Era como se ela, do outro plano, estivesse me ajudando a lutar. A próxima audiência foi marcada, e Dr. Ernesto estava ansioso para apresentar o diário. Ele sabia que seria um golpe fatal para a defesa de Miguel e Lúcia. Eu, por outro lado, sentia um misto de ansiedade e apreensão. Eu não queria expor a dor da Maria daquela forma, mas era necessário. Era a única maneira de fazer justiça. Miguel e Lúcia, sem saber da existência do diário, ainda mantinham sua postura de vítimas, de inocentes. Eles achavam que iriam me desgastar, que eu desistiria. Mas eles não contavam com a força da Maria, que mesmo depois de partir, ainda lutava ao meu lado. Eu me preparei para a audiência com uma nova determinação. Eu não estava apenas lutando pela minha casa e minhas economias. Eu estava lutando pela honra da Maria, pela verdade. O diário dela era a minha voz, a voz dela, que seria ouvida alto e claro no tribunal. A revelação inesperada tinha mudado tudo. E eu sabia, meu filho, que o desfecho dessa história seria ainda mais impactante do que eu imaginava. A justiça, agora, não tinha mais para onde fugir. A sala do tribunal estava em um silêncio tenso, meu filho, mais pesado do que nunca. A data do julgamento final havia chegado, e eu sentia o coração bater forte no peito. Desta vez, não era apenas a reintegração de posse que estava em jogo, mas também as acusações de furto, danos ao patrimônio, apropriação indébita e fraude. A cada passo que eu dava em direção ao meu assento, sentia o peso da minha história, da história da Maria, da nossa luta. Miguel e Lúcia estavam lá, no banco dos réus, com seus advogados. A arrogância deles já não era a mesma de antes. Havia um nervosismo palpável em seus rostos, uma sombra de medo que eu nunca tinha visto. Eles sabiam que a situação era grave, mas ainda não imaginavam o golpe final que estava por vir. Dr. Ernesto começou sua argumentação, reforçando todas as provas que já havíamos apresentado. A escritura original em meu nome, os extratos bancários com as movimentações suspeitas, os depoimentos das testemunhas que atestavam minha lucidez e a manipulação financeira. Ele descreveu detalhadamente o saque da casa, a falta dos móveis, das lembranças e o impacto emocional que isso teve em mim. O advogado de defesa tentou mais uma vez desqualificar as provas, alegando que eram circunstanciais, que eu estava senil, que Ricardo estava me manipulando. Ele tentou pintar um quadro de uma família em conflito, onde eu era a vítima de um filho invejoso. Mas o juiz, um homem com anos de experiência, já não parecia convencido. Foi então que Dr. Ernesto pediu permissão para apresentar uma nova prova. O silêncio na sala se aprofundou. Ele se virou para mim e eu, com as mãos trêmulas, mas a voz firme, entreguei a ele a caderneta da Maria, o diário. Excelência, Dr. Ernesto começou com uma voz forte e clara. Apresento aqui o diário pessoal da falecida Maria Silva, esposa do autor, Sr. Joaquim Silva. Este diário, escrito pela própria punho da Senhora Maria, contém anotações que revelam a trama que estava sendo urdida contra o Sr. Joaquim, mesmo antes do falecimento dela. Miguel e Lúcia se remexeram nos assentos, visivelmente desconfortáveis. Seus advogados se entreolharam, surpresos. Eles não esperavam por aquilo. Dr. Ernesto começou a ler trechos do diário. A voz da Maria, através das suas palavras, preencheu a sala do tribunal. Ela descrevia a chegada de Lúcia, as manipulações financeiras, os comentários sobre a casa, a pressão para assinar documentos, e então ele leu a passagem mais cruel, aquela que falava do plano deles para me abandonar em um asilo, para vender a casa assim que ela partisse. A cada palavra lida, o ar na sala parecia ficar mais pesado. As pessoas na plateia, os amigos, os vizinhos, murmuravam em choque. Ricardo, ao meu lado, segurava minha mão com força, os olhos marejados. Eu olhava para Miguel, meu filho,
e para Lúcia. O rosto dela estava branco como papel, os olhos arregalados de horror. Miguel, por sua vez, estava com a cabeça baixa, os ombros encolhidos, incapaz de me encarar. A vergonha e o medo estavam estampados em seus rostos. O advogado de defesa tentou argumentar que o diário não era uma prova válida, que era apenas divagações de uma pessoa doente. Mas o juiz, com um olhar severo, o interrompeu. O diário é um testemunho direto da vítima, escrito em seu próprio punho, e corrobora todas as outras provas apresentadas. Ele é, sim, uma prova válida e de grande peso. A verdade estava ali, nua e crua, exposta para todos verem. A Maria, mesmo em seus últimos dias, tinha lutado por mim. Tinha registrado a maldade para que a justiça fosse feita. Eu senti um misto de dor e gratidão. Dor por ela ter sofrido tanto em silêncio, e gratidão por sua coragem e seu amor. Após a leitura do diário, o juiz abriu a palavra para o meu depoimento. Eu me levantei, sentindo a força da Maria me impulsionar. Com a voz embargada, mas firme, eu contei a minha versão dos fatos, a dor do abandono, a humilhação, a luta para recuperar o que era meu. Eu falei sobre o amor que eu sentia pela Maria, pelos meus filhos, e como aquela traição me machucou mais do que qualquer coisa. Eu olhei para Miguel, meu filho, e disse: eu te dei tudo, meu filho. Meu amor, meu trabalho, meu suor, e você me pagou com a ingratidão e a crueldade. As palavras saíram do fundo da minha alma, e eu vi os olhos de Miguel se encherem de lágrimas. Não sei se eram lágrimas de arrependimento ou de vergonha, mas elas estavam ali. Aquele momento, meu filho, foi o clímax de toda a minha jornada. A verdade tinha sido dita. A justiça estava prestes a ser feita. O juiz, após ouvir todos os depoimentos e analisar todas as provas, anunciou um breve recesso para proferir a sentença. A espera foi angustiante. Eu segurava a mão de Ricardo, sentindo a mesma ansiedade que ele. Quando o juiz retornou, a sala novamente se silenciou. Ele começou a ler a sentença, e cada palavra era um peso que saía dos meus ombros. O juiz declarou Miguel e Lúcia culpados de apropriação indébita, furto qualificado, danos ao patrimônio e fraude. A sentença foi dura, meu filho. Eles foram condenados a devolver todos os bens furtados ou, na impossibilidade, a pagar o valor correspondente, acrescido de juros e correção monetária. Foram condenados a ressarcir todas as minhas economias, com juros e correção. E, além disso, foram condenados a uma pena de prisão, suspensa por hora, mas com a exigência de cumprimento de serviços comunitários e pagamento de multas elevadas. A casa, claro, foi confirmada como minha propriedade, em caráter definitivo. E o juiz ainda determinou que eles não poderiam se aproximar de mim, nem de Ricardo e Sofia, sob pena de agravamento da sentença. O veredito foi um choque para Miguel e Lúcia. Lúcia desabou em lágrimas, soluçando incontrolavelmente. Miguel, meu filho, ficou parado, imóvel, com um olhar vazio. Ele tinha perdido tudo: a casa, o dinheiro, a reputação e o respeito do pai e do irmão. Eu senti um alívio imenso, mas não havia alegria. A vitória era amarga. Eu tinha recuperado o que era meu. A justiça tinha sido feita. Mas eu tinha perdido um filho, e a memória da Maria tinha sido manchada pela crueldade deles. Eu olhei para a caderneta da Maria, que ainda estava em minhas mãos. Ela tinha me ajudado a vencer, mas o preço havia sido alto. A verdade, meu filho, pode ser libertadora, mas também pode ser dolorosa demais. E essa, eu te garanto, foi uma das verdades mais dolorosas que eu já tive que enfrentar. O veredito do juiz ecoou por dias na minha mente, meu filho. A justiça tinha sido feita, e eu finalmente pude respirar um pouco mais aliviado. A casa era minha de novo. Minhas economias seriam ressarcidas, e Miguel e Lúcia teriam que pagar pelos seus crimes. Mas a vitória, como eu já te disse, era amarga. Não havia festa, nem comemoração. A dor de ter perdido um filho de outra forma, de ter visto a crueldade brotar do meu próprio sangue, era uma ferida que demoraria a cicatrizar. Nos dias que se seguiram, a casa começou a se encher novamente. Com o dinheiro do ressarcimento das minhas economias e com a ajuda de Ricardo e Sofia, aos poucos, fomos comprando novos móveis, novas louças. Não eram os mesmos objetos que a Maria e eu tínhamos escolhido com tanto carinho, mas eram novos começos.
Ricardo e Sofia me ajudaram a escolher tudo, e a casa, devagarzinho, começou a ter vida de novo. Os netos voltaram a correr pelos cômodos, e o cheiro de comida caseira da Sofia preenchia a cozinha. Eu passava horas no jardim, cuidando das flores, plantando novas sementes. Era uma terapia, um jeito de me conectar com a Maria, de sentir a presença dela. Cada flor que desabrochava era um lembrete de que, mesmo depois de tanta destruição, a vida sempre encontra um caminho para renascer. Eu sentia a energia da natureza, a força da terra, e isso me dava paz. O relacionamento com Ricardo, esse se fortaleceu ainda mais. Ele e Sofia se tornaram meus anjos da guarda, meus companheiros de jornada. Eles me visitavam todos os dias, me ajudavam com as compras, com as tarefas da casa. Meus netos me enchiam de abraços e risadas, e eu me sentia abençoado por ter essa parte da minha família ao meu lado. Eles eram a minha luz, a minha esperança. Mas o silêncio de Miguel, meu filho, esse pesava. Depois do julgamento, ele não me procurou. Não houve pedido de perdão, nem uma tentativa de reconciliação. A distância entre nós se tornou um abismo, intransponível. Eu via a dor nos olhos de Ricardo quando o assunto era Miguel. Ele sentia falta do irmão, mas não podia aceitar a crueldade que ele havia demonstrado. Eu, por minha vez, sentia um misto de tristeza e resignação. Eu o amava. Sim, ele era meu filho. Mas o que ele fez, a forma como ele agiu, era algo que eu não conseguia perdoar facilmente. Não era apenas a casa ou o dinheiro. Era a traição, a crueldade com a Maria, o abandono no meu momento de maior fragilidade. Algumas feridas são profundas demais para cicatrizar por completo. Um dia, enquanto eu estava na varanda, senti uma saudade imensa da Maria. Peguei o diário dela, aquele que foi tão crucial para a minha vitória, e comecei a reler algumas passagens. Nelas, Maria falava sobre o amor incondicional que sentia por nossos filhos, mesmo percebendo as falhas de cada um. Ela sempre acreditou na redenção, na capacidade de mudar. Essa leitura me fez pensar: o perdão, meu filho, não é esquecer o que aconteceu. É libertar-se da raiva, do ressentimento, para que a dor não nos consuma. Eu não sabia se Miguel um dia se arrependeria de verdade, se ele viria me pedir perdão. Mas eu sabia que, para a minha própria paz, eu precisava encontrar um caminho para seguir em frente, sem o peso da mágoa me arrastando. Não era um perdão que significava esquecer ou aceitar a injustiça. Era um perdão para mim mesmo, para não deixar que a amargura tomasse conta do meu coração. Eu tinha lutado pela justiça, e a justiça tinha sido feita. Agora, era hora de lutar pela minha paz interior. A vida continuou, com seus altos e baixos. Eu voltei a ir à padaria do seu Antônio, a conversar com Dona Rosa na varanda. A comunidade me recebeu de volta com carinho e respeito. Eu me senti forte, resiliente, um homem que, apesar de todas as adversidades, conseguiu se reerguer. Aos poucos, o vazio na casa foi sendo preenchido, não apenas com novos objetos, mas com novas memórias, com o riso dos meus netos, com o carinho de Ricardo e Sofia. A casa, antes um símbolo de dor, agora era um símbolo de recomeço, de esperança. E o twist final, meu filho, esse veio de uma forma que eu jamais esperava. Um dia recebi uma carta. Era de Miguel. Não era um pedido de perdão, não exatamente. Era uma carta curta, formal, onde ele reconhecia a sentença, dizia que estava cumprindo suas obrigações e que esperava um dia poder ter uma conversa comigo. Não havia emoção explícita, mas a simples atitude de me escrever, depois de tanto tempo de silêncio, me fez pensar. Eu não respondi à carta, não ainda, mas aguardei. Era um pequeno sinal, uma fresta de luz em um abismo que parecia intransponível. Eu não sabia o que o futuro nos reservava, se um dia a ferida se fecharia por completo, se haveria uma reconciliação verdadeira. Mas eu sabia que a vida é cheia de surpresas e que nunca é tarde para um novo começo. E é por isso, meu filho, que eu digo, a vida nos prega peças, nos joga no chão, nos faz chorar, mas a gente levanta, a gente luta, a gente aprende e a gente continua. Porque a vida, ela é um presente, e cada novo amanhecer é uma chance de recomeçar, de construir uma nova história, com mais sabedoria e mais amor.